Nós estamos na linha com o Paulo Petrassi, que é gestor da Leme Investimentos. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Paulo, além desse movimento aí de alta do dólar, nós temos a Bolsa com uma queda mais acentuada hoje. O índice Bovespa recua 1,67%. E o dólar, como eu disse, a cotação passando dos 3,54. Paulo, um monte de gente me perguntando até onde vai essa alta do dólar. Boa tarde, Denise. Olha, eu não acredito que vá muito mais do que isso, não, né? Você tem aí um certo receio que o Banco Central norte-americano tenha que acelerar a política de alta de juros para conter a economia mais aquecida, né? Então, acho que grande parte dessa preocupação é isso, né? E é um movimento global, né? No mundo inteiro o dólar está se valorizando contra as moedas. Então, por isso que a gente fala que não adianta o Banco Central brasileiro entrar fazendo swap muito forte ou tentando segurar num nível, porque não é um problema brasileiro, é um problema na realidade global. O dólar está se valorizando contra todas as moedas. Alguns fatores específicos podem estar aumentando um pouco mais essa volatilidade no Brasil, como, por exemplo, a diminuição da arbitragem de juros, né? O juro no Brasil, quando era 14%, era uma beleza. Você entrava com dinheiro, fazia o hedge. Hoje essa arbitragem já não existe, né? Então, e a incerteza política em relação à eleição, né? Que vai permanecer ao longo do ano inteiro aí, uma eleição bem pulverizada, tanto para a esquerda quanto para a direita, muita indefinição ainda. Então isso tudo acaba sobrecarregando um pouco no dólar, mas vale lembrar que a gente tem 385 bilhões de reserva, não tem falta de dólar no mercado, né? As exportações vão muito bem, obrigado. Então acho que você vai ter grande volatilidade, mas eu acredito que no final do ano o dólar termine abaixo do que ele está valendo hoje. Agora, ele se sustentando no nível mais alto, pode ter alguma implicação sobre inflação, que é uma das preocupações, mesmo tendo reservas, a gente não tem um problema assim macroeconômico maior, mas o Banco Central talvez acabe recorrendo a alguns instrumentos aí para interferir diretamente no mercado, pelo menos para minimizar um pouco essa pressão, não é, Paulo? Porque apesar de ser um movimento global, aqui no Brasil ele está um pouquinho mais exagerado. Concordo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma folga grande na inflação, né? A inflação continua surpreendendo para baixo, capacidade ociosa grande da economia, desemprego altíssimo, acima de 13%. Então, até isso, o Banco Central não está tão preocupado assim quanto ele estaria no passado, né, em relação ao repasse para a inflação. Então, mesmo isso é um pouco atenuado, mas sem dúvida nenhuma, um dólar chegando próximo de 3,60 no curto prazo pode ter que chamar realmente o Banco Central para uma atuação mais enérgica, a ponto de evitar um repasse mais forte para a inflação, né? Mas, por enquanto, a situação ainda é bem tranquila, porque a gente tem uma folga grande na inflação pela economia ainda abaixo do esperado. Hoje a expectativa maior do mercado financeiro é em relação ao relatório do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. Eles estão tendo uma reunião semelhante à do Copom aqui no Brasil, e hoje é que sai o comunicado, né? Exatamente. Apesar do mercado amplamente esperar que não vá subir hoje a taxa de juros, mas a gente aguarda o tom, né, do Banco Central em relação ao documento. E é de esperar um tom um pouco mais pesado, um pouco mais defensivo, em função dos números que a gente tem visto da economia americana mais forte. Então pode ser que depois da ata a gente ainda tenha um movimento de mais alta ainda do dólar em relação ao real, talvez amanhã, né? Tem um payroll, que são as vagas criadas nos Estados Unidos na sexta-feira também, muito importante. Então acho que essa semana a gente vai ter uma definição em relação do impacto da política americana para o dólar, né? Se tudo vier tranquilo, pode ser que a gente tenha uma forte queda aí também na semana que vem. Os Estados Unidos estão com juros no intervalo entre 1,5 e 75, ainda é considerado um nível baixo de juros, só que os títulos americanos, o embalo das preocupações com relação a pressões inflacionárias, alta do petróleo, já tiveram a taxa passando dos 3%, não é, Paulo? Exatamente, o mercado já antecipou, quer dizer, você não tem aquela surpresa do juro subindo rapidamente, juros de 10 anos já encostou no 3% e permanece próximo disso, né? Então, eu acho que o mercado já antecipou, como um todo, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, essa melhora da economia americana. Eu não acho que a economia americana vai crescer exorbitalmente e trazer necessidade de uma alta de juro muito mais forte, né? Então, acho que com o decorrer do tempo o mercado vai acalmar, vai ver que o crescimento não é tão forte assim, que 3 altas de juros no ano podem ser suficientes, e aí o dólar pode acalmar também com a evolução aí do cenário de eleição também. Quem não está calmo é quem viaja para o exterior, tem compromisso na moeda estrangeira, né? O dólar para os turistas está em R$ 3,95, é a cotação média que está rolando aqui por São Paulo, e o euro chegou a R$ 4,75, porque o euro também tem acompanhado, pelo menos em relação ao real, esse movimento de alta do dólar. O euro, a cotação efetiva está em 4,239, quase 4,24, mas para o turista 4,75, Paulo. Esse é o problema, né? Porque subiu muito rápido, né? De 2 meses aí subiu de 3,20
para 3,50 o comercial e realmente a moeda muito mais alta para o turista. A gente recomenda para o turista que 6 meses antes da viagem ele já comece a comprar o dólar, né, dividindo para diminuir, fazer um preço médio e sair um pouco desse risco de curto prazo. A gente continuamos com essa mesma recomendação. Mesmo para quem viaja no fim do ano, já pode ir comprando um pouquinho, né, e fazendo uma média, porque ainda tem eleição aí, bastante volatilidade pela frente. O problema é que vai comprar para a viagem agora no mês de julho, né? Muita gente pode ir até para a Copa do Mundo e aí essa recomendação fica meio complicada porque o dólar pode se sustentar, pelo menos no médio prazo, nesse nível, né? E pior ainda se usar o cartão, né, Denise? Aí fica pior ainda que ele não sabe que cotação ele vai ver na volta, né? É melhor não usar, porque além dele pagar imposto sobre as operações, ainda pode ter uma surpresa bem ruim na volta. Com certeza. É isso, nós conversamos com o Paulo Petrassi, que é gestor da Leme Investimentos. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Igualmente, tchau.